Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. E desculpem a voz meio anasalada, meio não, totalmente anasalada, mas é porque eu entrei numa gripe que nem o diabo explica como essa gripe chegou até aqui, tá? E por causa disso também eu atribuo as minhas demoras pra lançar esse vídeo, tá? Vamos lá, olha, antes de qualquer coisa, eu preciso continuar sugerindo a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço o vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. Nosso Instagram também tá aí na tela, sobre o qual eu fortemente sugiro que vocês curtam para ficarem ligados nas novidades que fatalmente estão por vir. Certo? Dito isso, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo, então, preparados ou não, partiu! Bom, na primeira parte de O Mestre dos Desejos, nós conhecemos Alexandra Amberson, uma especialista arqueóloga que se encarregou de analisar e avaliar uma belíssima joia vermelha descoberta nos restos de uma antiga escultura recém-importada para o Ocidente. Seu estudo, porém, teria desencadeado uma série de eventos subsequentes que nem mesmo sua especialização acadêmica poderia explicar. A gente só vai precisar disso para encarar os fatos que virão a partir de agora. Olha, um grande roubo foi interrompido pelo alarme dessa galeria de arte, onde na troca de tiros entre a segurança local e os assaltantes, a Ahura Mazda, uma antiga escultura atingida pelos disparos, revelou uma valiosa pedra em seu interior. Evidente que os assaltantes até então não sabiam de sua origem e valor, mas claro que levariam-na consigo durante a fuga. A pedra, por sua vez, deteve o tiro a que Morgana Truscott foi alvo, mas não impediu que seu namorado Eric fosse alvejado. Tudo isso para, na correria, deixar a joia partida em duas para trás, o que instantes mais tarde revelaria algo assombroso. Observem que daquela joia emerge-se uma substância que se impregna na parede, de onde se revela uma criatura horrível ofertando ao ferido Eric a chance de ter um desejo concebido. Eric desejou não ter nascido, e em questão de segundos seu desejo foi realizado. Ele não sabia, mas a criatura de aspecto interdimensional e inumano pertencia a uma ordem de gênios da mitologia pré-islâmica. Senhoras e senhores, isso era o Jinn. Mesmo confrontado pela polícia, que chegou ao museu devido à ativação do alarme, o Jinn, sob a imagem de Nathaniel Demarest, não se absteve de destilar sua ambiguidade e parcialidade, causando aos policiais na cena do crime a incongruência e a confusão características de sua natureza, mas não pôde evitar sua captura pelas autoridades. Pelos verdadeiros ladrões terem fugido ou desaparecido, no caso do Eric, a culpa pelo roubo do museu ficou às custas dele, e tal casualidade causaria grande repercussão na imprensa, de onde Morgana, a bandida que fugiu, assistia sem entender o noticiário que atribuía a autoria do assalto somente ao homem e não a ela e seus capangas. Porém, detido provisoriamente na cela da delegacia, Nathaniel se compromete a realizar o desejo de um dos detentos, que de forma inocente pede ao Jinn a oportunidade de atravessar as grades da cela. Pedido esse que foi prontamente atendido, mas levado à literalidade pela ambiguidade semântica do desejo, algo que foi reproduzido diversas vezes quando Nathaniel foi para a segurança máxima. Isso, pessoa, significaria dizer que a partir dali, o Jinn ganhava forças para que se cumprisse a profecia que seu despertar implicava em alcançar. Não nos esqueçamos, por favor, que Alexandra Amberson, 2 anos atrás, acidentalmente acordou a entidade no mínimo contato com a pedra que a aprisionava, e a profecia em questão consistia em fazer com que a pessoa que acordasse o Jinn tivesse 3 desejos atendidos para que sua ordem se estabelecesse na Terra, culminando no reinado de sua raça no mundo real. O grande problema aqui, senhoras e senhores, é que a cada desejo aleatório atendido pelo Jinn, além de reforçá-lo como entidade, tornava cada vez mais frequentes os pesadelos que Morgana tinha com ele, e na busca por respostas, ela resolve pesquisar. Na internet, ela observa que a escultura atingida pelos disparos na noite do roubo simbolizava uma divindade da Pérsia pré-islâmica, cuja mitologia a descrevia como guardiã da Pedra do Fogo Sagrado, justamente a opala vermelha que caiu de dentro da estátua. Morgana parecia muito confusa, pois os insights que ela tinha sobre a opala e sobre a criatura diabólica lhe alertando pela tal profecia faziam-na questionar quem de fato era o homem que foi preso no lugar dela. E para tal, ela vai até a prisão.
Nesse notável encontro, Morgana questiona Nathaniel sobre o porquê de ele ter assumido a culpa do roubo, e o detento, por sua vez, responde que apenas o fez para que ela não fosse presa. Isso se justificaria a partir do momento em que, uma vez com Morgana em liberdade, o Jim poderia facilmente levá-la até ele através dos insights e pesadelos que sua influência plantava nela. Nathaniel reafirma que seu interesse em Morgana se dava por ela tê-lo libertado, coisa que ela não poderia ter entendido num primeiro momento, mas ficaria implícito com o desencadear das circunstâncias. De volta às atribuições da prisão, Nathaniel continua se alimentando dos desejos realizados que os detentos, seduzidos pela ideia de ele ser o mestre dos desejos, fatalmente acabavam pedindo. Tudo o que lhe pediam, reitero, era encarado com literalidade e ambiguidade, de modo a ajudar com que os interesses de Nathaniel fossem contemplados ao mesmo tempo. Dessa forma, ele atendia pedidos que geravam confrontos necessários acerca de seus planos. Contudo, pessoas, a pesquisa de Morgana continuava, aguçada ainda mais pelo encontro com Nathaniel. Sua leitura versava uma lenda que há milhares de anos um poderoso gênio se infiltrou na corte da Pérsia, visando causar o mal. Os alquimistas do rei, então, criaram a Pedra do Fogo Sagrado, aquela opala vermelha, onde conseguiram enclausurar o gênio através de encantamentos, uma vez que, do contrário, sua libertação causaria o apocalipse. A partir daí, para assegurar a proteção da pedra, evitando que ela se corrompesse com o passar dos anos e, consequentemente, libertando o gênio lá de dentro, atribuíram ao deus Ahura Mazda, através de sua escultura, a tarefa de guardar a opala, o que manteria o gênio preso entre o mundo dos homens e o mundo dos anjos, segundo a lenda. A título de contextualização histórica, o gênio aqui retratado tem referências à literatura religiosa pré-islâmica, cuja linhagem se confunde com a dos próprios demônios dessa mitologia. Djinns, então, seriam criaturas interdimensionais e sobrenaturais, originalmente arrogadas como espíritos do mal, mas que, diferentemente dos deuses, não eram seres imortais. Eu já disse isso no vídeo da primeira parte, mas é sempre bom relembrar que o gênio como o conhecemos hoje é uma versão totalmente distorcida do que ele verdadeiramente representou para o contexto histórico em que se situou. Então, assustada com toda essa teoria, Morgana visita seu ex-namorado e agora padre Gregory, buscando auxílio em suas indagações, apesar de ele estar inicialmente cético em relação ao discurso. Ela confronta o que sua pesquisa revelou com o que de fato aconteceu no roubo da galeria, e pela primeira vez ela sugere que, se houvesse de verdade uma entidade maligna influenciando seus sonhos, era ela, Morgana, quem a tinha acordado, ao partir a opala vermelha em duas naquela fatídica noite. Então, a fim de esclarecer essa história, agora é a vez de Gregory visitar Nathaniel Demarest, o que foi a pior decisão possível naquele momento, mas serviu para Gregory perceber que a paranoia de Morgana se justificava e que havia de fato algo de errado com aquele tal de Nathaniel. O padre, então, resolve se unir à pesquisa de sua ex, e na literatura cristã ele descobre que um djinn precisava se alimentar de 1001 almas realizando-lhe seus desejos, sendo este o número profético do Apocalipse. Isso é segundo o filme, tá? Eu não tenho embasamento teórico nenhum para comprovar isso. As almas consumidas pelo djinn são mantidas em interdimensão até que tal número seja atingido, ou, caso contrário, tais espíritos deveriam ser libertos de seu poder. Caso tivesse êxito, haverá uma única alma humana que o acordará nesse mundo, e estritamente a esse humano o djinn concederá 3 desejos. Ao terceiro desejo ser atendido, o gênio torna-se real e provoca o apocalipse, já mencionado na pesquisa de Morgana. Agora, pessoas, se tudo isso fosse verdade, já era hora de fazer alguma coisa, Olha, Morgana se converte ao cristianismo, arrependendo-se dos pecados, inclusive devolvendo os quadros roubados da galeria e pedindo purificação através de seu sangue. E era melhor se apressar porque, simultaneamente a isso, Nathaniel estava determinado a sair da prisão e o fez pela manhã daquele dia, acompanhado de um detento russo que ganhou sua simpatia chamado Osip Krishkov. A fuga, naturalmente, foi noticiada nos jornais, e o padre Gregory, por um momento, lembrou que Krishkov, quando em liberdade, frequentava um clube ali na região. De fato, Krishkov e Nathaniel agora festejavam nesse clube, porém foram expulsos por Pushkin, que era o chefão da gangue russa que comandava aquele condado, cujo maior rival chamava-se Mustafa. Resistente, mas seduzido com a ideia de eliminar o adversário, a Nathaniel, Pushkin desejou a cabeça de Mustafa, desejo que foi prontamente atendido, mas claro, levado à literalidade. De repente, vejam, Pushkin estava com a cabeça de Mustafa no lugar de sua própria, o que gerou a confusão necessária para que Krishkov se tornasse o chefão da máfia russa por ali. Porém,
Instantes após aquela balbúrdia, Morgana entra no clube e dispara um tiro contra Nathaniel, que o faz revelar sua verdadeira forma diabólica, finalmente cobrando-a para que fizesse seus 3 desejos, cumprindo assim a profecia. A fim de seduzi-la, ele oferta à menina um desejo gratuito e livre de intenções, mas apavorada ela corre para a igreja orar e pedir auxílio. O padre Gregory ouve com atenção sobre o confronto da menina com o monstro e decide voltar com ela ao clube, mas naquela altura o Jim não estava mais por lá. Kryzhkov sim estava lá, mas também atordoado com a verdadeira aparência e intenção de Nathaniel, até então, seu amigo. O russo, porém, percebe que se existe uma profecia em curso cuja responsável era Morgana, se a menina morresse, a profecia morria com ela. Certo? Errado. O ex-detento alveja tiros na mulher, mas surpreende a todos o fato de seu corpo e vida estarem invioláveis. Morgana resistia à morte porque seu destino já estava fadado pelas trevas a cumprir a profecia já em andamento. Então não havia o que fazer, era sentar e esperar. Só que Nathaniel agora estava num cassino em Las Vegas, lugar ideal para realizar desejos intrínsecos de apostadores viciados, onde ele certamente alcançaria o número de almas necessárias para finalmente chegar até Morgana. Confiante, ele simula a voz de Kryzhkov e liga para ela, convidando-a a ir a Vegas, para que ela impedisse que ele próprio, Nathaniel, conseguisse o que queria, mais como uma armadilha, claro. Àquela altura, o Jim já havia realizado simultaneamente o desejo de todos os jogadores do cassino, ou seja, cerveja, e evidente que aquela confusão levaria o estabelecimento ao caos total. Antes mesmo de irem até Vegas, Morgana e Gregory preparam um contra-ataque ao Jim, pesquisando como corrompê-lo e enclausurá-lo de volta à pedra, observando ritos antigos de conjuro pré-islâmico, decorando palavras de ordem que, segundo os estudos, causariam a retração do gênio, mas se e somente se fossem ditas por uma mulher pura de coração. Nathaniel já havia reclamado as 1001 almas que lhe eram devidas por ter realizado os desejos dessas pessoas, e isso incluía os apostadores, Eric, Kryzhkov, Pushkin e outros detentos com que ele fez negócios enquanto preso. Morgana, a caminho do cassino, pôde ver tudo isso através de insights em sua cabeça. E por fim, era hora de confrontar o Jim. O fatal e tão esperado encontro, porém, começa amistoso, mas ganha tensão conforme as negociações não avançam a favor do monstro. A fim de confundir o Jim, Morgana deseja que o monstro voltasse à pedra, mas desejos relativos ao Jim eram limitados pela profecia, ou seja, Nathaniel não poderia realizar desejos que fossem diretamente contra sua própria existência e soberania. Gregory, por sua vez, tenta o apelo religioso, mas desejar que o Jim volte ao inferno é um desejo, e que foi realizado pelo bicho, capturando então a alma do padre, o que de forma forçosa fez Morgana agora sim fazer seu primeiro pedido, que era de soltar o Gregory da cruz a que foi pregado e que causava nele bastante dor e sofrimento aos moldes aos que Jesus Cristo supostamente haveria sofrido. Já foi um, faltavam 2. Cada vez mais irritado pela perda de tempo e pela pressa em tornar realizada a profecia, o Jim os faz retornar ao cassino, onde o caos se estabelecia num show de horrores de uma carnificina orquestrada por ele. Tudo isso para forçar Morgana a desejar. Então, baseada em tudo que estudou, arriscando a própria sorte, a menina faz seu segundo pedido. Ela desejou que o guarda que foi alvejado durante o roubo da galeria não tivesse morrido. Juquiba! Pra que diabos ela me pede uma coisa inútil dessa? Inútil nada, pessoas, porque olha, prestem atenção. O segundo desejo de Morgana fez seu coração tornar-se puro, sendo este o pré-requisito necessário para que o encantamento funcionasse. Então ela cita as palavras de expurgo estudadas por ela e pelo padre, e assim todas as almas reclamadas pelo Jim, aos poucos vão retornando aos seus corpos físicos. Uma vez contra-atacado, o Jim nada mais poderia fazer senão se render ao encantamento profetizado por Morgana, enclausurando-o na Pedra do Fogo Sagrado mais uma vez, onde fatalmente passaria milênios preso esperando para reacordar novamente. Senhoras e senhores, cuidado com o que vocês desejam, as coisas acontecem rápido demais. Jamais subestime o poder de um gênio, porque às vezes você nem sabe, mas este pode se tratar de um mestre dos desejos. O Mestre dos Desejos 2, O Mal Nunca Morre, ou originalmente Wishmaster 2, Evil Never Dies, é o segundo filme da quadrilogia de terror sobrenatural O Mestre dos Desejos, ou Wishmaster, tendo essa segunda parte sido lançada em 99, produzida e distribuída pela Artisan e com selo R de classificação indicativa. Ao IMDb, o longa registra uma média de 5,1, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 10% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. Aos bolsos da bilheteria, a produção não rendeu absolutamente nenhum maldito centavo, porque foi lançado direto para a televisão.
Aos especialistas, a obra é encarada em cima do muro, mas tendendo a uma média negativa, baseada na comparação lógica com seu irmão antecessor, que para muitos configura padrões necessários para o hall de filmes marcantes de terror para a época que foi lançado. Se na primeira parte tivemos participações ilustres como Robert Englund, Tony Todd e etc., nessa continuação, em questão de elenco, fomos contemplados apenas pela manutenção de Andrew Divoff, que marca o personagem de Nathaniel Demarest, que, pasmem, podem reparar, não pisca durante as cenas em que seus olhos são visíveis, tá? Pra mim, O Mestre dos Desejos 2 ainda é um bom filme, e nessa comparação óbvia com o irmão antecessor, que eu não gosto de fazer, confesso que ainda tá um pouco abaixo porque não há mais novidade aqui. De todo modo, O Mestre dos Desejos 2, O Mal Nunca Morre, comigo, tem nota 6. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz. Cuidado com o que você deseja, as coisas acontecem rápido demais. Aquilo que não puderam me dar, eu já nem sei se eu quero provar. Cuidado com o que você deseja, as coisas acontecem rápido demais. Aquilo que não puderam me dar, eu já nem sei se eu quero provar.